Fala galera, beleza? Estou estudando sobre o Fusion 360, que é um software de 3D modelagem, né? E eu vou fazer um jig, um gabarito, muito usado na marcenaria, que é para colocar à frente da gaveta para dar a distância de 3 milímetros aqui entre uma gaveta e a outra. E aí esse aqui que eu estou fazendo esse suporte, ele tem 15 milímetros aqui, que é o tamanho da madeira, e aqui os 3 milímetros que vai dar a distância entre uma porta da gaveta e a outra, desculpa, a frente de uma gaveta e a frente de outra gaveta. Vou pôr uma foto aí para vocês entenderem. Vamos lá na tela do computador comigo aqui para a gente ver como é que faz. Aqui eu tô com o Fusion aberto, como eu falei para vocês, eu tô aprendendo sobre o software, não sei mexer muito ainda, não sei mexer em nada na verdade. E aí eu vou fazer essa aula para mim ao mesmo tempo estudando e praticando. Aqui, como eu falei para vocês, ó, é um gabaritozinho que a gente vai fazer um jigzinho, que é utilizando aquele modelo lá, a gente vai fazer esse aqui, tá bom? Então ele é um gabarito que ele vai entre as portas de uma gaveta, né? É uma peça pequena, simples, né? Mostrei as medidas aí para vocês, a gente vai tentar fazer, tá bom? Então vamos lá. Com o Fusion aberto, a gente vai fazer o seguinte. Vamos construir um novo sólido, utilizando a base aqui, né? Aí a gente vai colocar um retângulo, só que esse retângulo eu vou colocar ele com central aqui, eu vou utilizar esse centro aqui. Nesse retângulo a gente vai ter uma medida de 21 milímetros, ponto 3, que eu vou dar uma folguinha, tá, de 3 milímetros, 1,5 milímetro para madeira, por 35 milímetros. E aí a gente já tem a peça aqui, que é o retângulo que a gente vai estar utilizando. As paredes serão de 3 milímetros, então eu vou utilizar um retângulo simples, né? Vou colocar aqui 3 milímetros, dar um tab, e aqui por 35 tá ok. Aí vou utilizar mais um aqui, mais um retângulo aqui, parede de 3 milímetros por 35, e dá um ok, dá um enter. Aqui a gente já tem mais ou menos a construção, né? Só falta a gente fazer um outro retângulo, você pode apertar a tecla R do seu teclado, e aí a gente vai fazer um outro retângulo aqui, ó. Deixa eu ver, esse aqui eu vou fazer com um retângulo central, tá? Que aí eu parto desse ponto aqui. Aqui, ó, a peça vai ter 15,3 tab por 3 milímetros de parede, tá bom? Aí dá um enter, e aqui eu já fiquei com a minha peça toda certinha, onde a gente vai dar a proporção dela. Aqui ainda falta eu fazer um outro retângulo, então eu vou estar fazendo dois retângulos, um sobre o outro, tá? Não vou fazer agora não, desculpa aí, não vou fazer agora não. Aqui a gente vai fazer o que agora? Vai dar um concluir esboço, certo? Está concluído. Se você rotacionar aqui o mouse, ó, você vai estar vendo que é um desenho 2D ainda, né? Então a gente vai dar proporção. Você pode apertar a tecla E do seu teclado ou aqui, extrusão, que é o extrude. Dando a extrusão para esse modelo, a gente vai colocar aqui, ó, vai selecionar, né, 1, 2 e 3 pontos, tá? Você seleciona esses 3 pontos, seria o H, né? E a gente vai dar essa extrusão da peça aqui, ó. Então é uma peça que ela vai ter uma altura de 15 milímetros, porém eu vou ter uma base, né? Eu vou ter uma outra base aqui de 3 milímetros, que vai ser uma parede da parte da base. E aí eu vou subtrair, né? 15 menos 3, então eu vou colocar 12 milímetros. Então eu coloco aqui, ó, 12 e dou um Enter. Aqui ele já construiu a nossa peça. Se você apertar o Shift do teclado e com a tecla Scroll do mouse, ó, você tem a peça aqui, tá? E aí você pode estar utilizando também a casinha aqui, ó, para você já chegar numa visualização mais prática aqui. Aqui o que acontece agora? A gente precisa fazer a base, né? Então o que acontece? O nosso esboço aqui, ó, ele não dá para ver. Então o esboço ele está aqui na parte inferior e a gente não consegue visualizar ele. E eu preciso fazer uma base para essa peça, né? Então a gente vai fazer da seguinte fórmula,
Aqui, vamos ver a parte inferior. Aqui eu vou criar, né? Vou ter que criar uma peça nova, porque o que acontece? Eu não tenho a parte inferior completa. Então a gente vai usar esse plano. Vamos colocar aqui o retângulo central novamente. E a gente vai estar puxando ou colocando ou já alimentando ele com a medida, né? Que são 21,3 tab por 35 milímetros, certo? E dou um Enter. Aqui, agora, eu já tenho a minha peça. Então, ela já está ok, está 100% completa. Eu vou concluir, tá? O meu esboço e vou dar um Extrude nessa minha peça completa. Aqui, ó, nessa minha peça, deixa eu só dar uma mudada aqui, isso. Eu vou colocar -3, tá, galera? Então, eu vou ter que colocar aqui, ó, -3. Por quê? Porque eu vou estar abaixo da linha ali. Então, se eu colocar mais 3, ele vai, né, vai dar errado. Aqui, ó, deixa eu achar a distância. Unir, tá? Aqui tem que ser unir, não pode ser um novo corpo, porque senão ela vai criar um corpo novo e ela vai ter que unir a peça. Então, aqui tá certo, unir, e a gente dá um OK. Quando a gente une a peça, ó, quer ver? Deixa eu tirar as vistas aqui do esboço. Você vê que ficou uma peça única aqui, ó. Ficou uma peça só. Então ela tira toda aquelas linhas, né? Se eu não tivesse colocado na união para fazer um novo corpo, ia ficar uma base separada do corpo. E aí para impressão 3D isso não fica legal, tá bom? Então aqui o que acontece? Agora a gente vai dar um arredondamento para a peça. Então vamos clicar aqui no H, aqui nessa parte e nessa parte. Para selecionar não precisa apertar Shift, não precisa apertar nada, tá? Você tá vendo que esse faceamento aqui todo tá selecionado certinho. E agora a gente vai dar um desconto aqui de meio milímetro, ó. É muito. 1 milímetro eu acho muito também. Meio milímetro só para dar uma boleada, para ninguém acabar machucando essa peça, que eu vou imprimir ela e vou mostrar para vocês como vai ficar, tá bom? Então é mais ou menos isso, ó. Dou um OK. Dei um OK na peça, ó. Ela já tá aqui, certinho, tá vendo? Toda bolhadinha, sem canto vivo, né? A gente tá sem canto vivo para não machucar. E aqui na parte interna tudo certinho. Como que eu vou tirar a dúvida da minha peça, quanto que ela ficou? Aqui na parte de medidas, ó, a gente clica nessa face e nessa. Aí ele vai dar 15,3. É a medida que eu preciso para a madeira entrar aqui, né, para o MDF entrar aqui de 15 milímetros. E ele facear e eu conseguir tirar essa medida aqui, que é de 3 milímetros. Vou estar mostrando para vocês aqui. Ó. Então se eu pegar aqui, ó, a medida, o que eu tenho aqui, face a face, são 3 milímetros aqui, ó. Tá vendo? 3 milímetros aqui. Então, com essa medida, que eu preciso ter o espaçamento que eu vou ter entre uma frente de gaveta para outra frente de gaveta. Então, ao invés do marceneiro ficar medindo com um paquímetro, um esquadro, ele já usa esse gabarito, que é um jig, e aí ele vai ter mais precisão, mais velocidade na montagem do seu móvel, entendeu? E aí aqui a gente consegue imprimir essa peça através de uma impressora 3D, né? E aí consegue fazer certinho, tá bom? Então é isso aí, galera. Forte abraço, obrigado aí por acompanhar.